Boa noite, turma. Tudo certo por aí? Então, aqui é o professor Eduardo Deon, tá? E a gente vai estar retornando aí nas aulas aí a partir de hoje, né, dia 8. E eu tô disponibilizando então para vocês a aula de hoje, certo? E também o conteúdo de hoje, né, que é um conteúdo novo. Ou seja, a gente vai estar trabalhando a partir de hoje então o Talk Time. Como eu comentei lá no grupo já, eu disponibilizei para vocês aí todo o material, né, para vocês estarem seguindo e para vocês estarem estudando aí de forma EAD, né, ah, cada um na sua casa aí, certo? Então vamos começar aqui, ó, passando, né, um exemplo aqui para vocês que também está lá naquele material. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem dar uma olhada lá, podem estar assistindo o vídeo e também podem estar entrando em contato comigo bem tranquilo, tá? Qual que é a ideia do Talk Time? É fazer a otimização da linha de produção, ou seja, é vocês calcular e encontrar qual é a necessidade de cada linha de produção, certo? Quanto tempo, né? Qual o talk time no caso, né? Quanto tempo precisa para fabricar, quantas pessoas, qual é a eficiência, qual é a ineficiência e assim por diante. Ok? A partir dessa forma a gente consegue encontrar então qual é o gargalo desse sistema, né, dessa linha de produção. Então é algo bem específico assim e bem dinâmico, né, para a gente estar encontrando aí todas as necessidades de calcular aí a nossa linha de produção e estar melhorando ela cada vez mais. Ok? Vamos lá então. O primeiro exemplo que a gente tem ali no material que eu passei para vocês é sobre uma indústria, né, um departamento de engenharia que ficou responsável por realizar o talk time, ou seja, o tempo de ciclo de um produto, né, com algumas informações levantadas a partir de uma linha produtiva, né, que foi passado aí para fazer essa pesquisa, certo? Então o que ele passou para nós aí? Ele passou que o tempo disponível, vou colocar aqui, ó, tempo disponível, deixa eu trocar de o tempo disponível é de 8 horas por dia, beleza? 8 horas por dia. Os turnos são de um dia, né? Então, turnos é um por dia, certo? Todos os operadores têm um intervalo, tá? De 1 hora por dia. O que a gente entende aqui? Que dessas 8 horas trabalhadas, 1 hora é de intervalo e tem uma demanda de 600 peças, tá? 600 peças por dia, ok? Tá? Essa é, no caso, o tempo que eu tenho e também a demanda que eu tenho para estar realizando essa atividade. O que a gente sabe mais? A gente sabe, nesse exemplo, que eu tenho 5 operadores. Cada um desses operadores tem, né, um tempo para fabricar essas peças. Digamos que cada peça dessa aqui seja um conjunto. E esse conjunto ele passa pelo operador 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? E ali no exemplo ele indica ali que o operador 1 tem 20 segundos de trabalho por peça, o 2 40 segundos, o 3 55 segundos, o 4 45 segundos e o 5 30 segundos. Se a gente for analisar essa situação aí, o que a gente consegue perceber? Que o operador 3 ele tem um tempo maior, ou seja, se a gente analisar o gargalo do ciclo, obviamente vai ser o operador 3. Ah, por que o operador 3? Porque ele demora mais tempo, certo? Então, naturalmente, ali é onde para o processo. Agora, o que acontece com o talk time? O talk time a gente consegue calcular, moçada, exatamente o tempo necessário para fabricar cada peça. Então, vamos dizer assim, ó, um exemplo. Vamos dizer assim, se por acaso o tempo que a gente calcular ele for acima de 55 segundos ou muito próximo dos 55 segundos, o meu gargalo não é o operador 3 que demora 55 segundos. Por quê? Porque ele está produzindo no tempo dele, certo? Então significa que os outros operadores estão ociosos. Tá? Então o operador 1, por exemplo, que tem 20 segundos só de serviço, ele vai estar ocioso. O trabalho dele é tão rápido, né? A parte dele é tão pouca
que ele não precisaria estar ali. Algum outro operador poderia fazer as duas atividades ao mesmo tempo, entenderam? Então, nem sempre assim o local que mais demora, ele é o gargalo, e sim ele pode ser o único processo que esteja trabalhando no tempo correto e o restante então está muito subdividido. Beleza? Mas vamos lá. Então, a partir desse exemplo aí, ele passa essas informações e pede para mim determinar o talk time. Como é que eu faço para determinar o talk time? Eu vou usar uma fórmula, ó, vou colocar aqui número 1, vou usar uma fórmula. Essa fórmula é assim, ó, talk time, TT, é igual a o HD, que é horas disponíveis, certo? Sobre demanda, DEM, beleza? O que eu sei aí? Eu sei que eu tenho horas disponíveis, 8 horas por dia. Mas eu também sei, ó, que dessas 8 horas que eu tenho por dia, 1 hora é de intervalo, certo? 1 hora intervalo. Ou seja, dessas 8 horas que eu trabalho por dia, se eu tenho 1 hora de intervalo, então trabalhando eu tenho 7 horas por dia. Beleza? 7 horas por dia, ok? O que acontece então? Quando eu for calcular aqui, ó, talk time vai ser igual. Horas disponíveis, 7 horas, tá? 7 horas dia, sobre a demanda. A minha demanda é de 600 peças dia, tá? 600 peças por dia. E assim eu vou encontrar então o meu talk time, ok? Se a gente for calcular então o talk time, aqui, né, vamos calcular na calculadora aqui, então dividindo aqui 7 divididos por 600, eu vou estar encontrando 0,01167, ok? Vou estar usando então aí 6 casas depois da vírgula, beleza? Tá? Então esse é o talk time. Beleza, mas esse talk time ele está em horas, certo? Porém, para mim continuar calculando, eu vou ter que calcular em segundos. Por que em segundos? Porque está dizendo ali que o tempo de ciclo dos operadores ele está em segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que transformar esse cara aqui para segundos, certo? Vou transformar isso aqui em segundos, beleza? Só que para mim transformar em segundos, primeiro vem os minutos, né? Então, horas, minutos, segundos. Então, eu vou estar transformando para minutos. Para mim transformar para minutos, o que eu tenho que fazer? Vezes 60. Então, se eu pegar esse valor aqui e fazer vezes 60, ele vai me dar um resultado igual a 0,7 minutos, beleza? Mas eu preciso em segundos, então eu vou estar transformando em segundos, tá? Certo? Segundos. Vou fazer o quê? Vezes 60 também. Por quê? Se 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 0,7 vezes 60, eu vou encontrar aí, então 42 segundos, tá? Por peça, beleza? Teoricamente, aí, em cada processo, eu levaria mais ou menos aí 42 segundos para fabricar, beleza? 42 segundos para fabricar por peça. Ok? Tranquilo? Vamos lá então, continuando, né? Encontrando o talk time, a segunda coisa que me pede ali é para mim determinar então qual a necessidade de operadores, né? Então, segundo a demanda, de acordo com a demanda que eu tenho, eu vou precisar de uma quantidade de operadores para estar produzindo toda essa quantidade, certo? Beleza. Então, qual fórmula que eu vou usar? Eu vou usar a fórmula MO, que significa mão de obra, que é igual a TP, tempo padrão, certo? Sobre TT, que é o talk time, ok? Simples, né? Basicão aí para mim estar resolvendo isso aí. Beleza, tempo padrão. Tempo padrão é o tempo de operação, o tempo que o ciclo de operadores demora aí então para fabricar essa peça, certo? Ali no exercício ele está me dizendo então que o operador 1 demora 20 segundos, né? Que o operador 2 demora 40 segundos, que o operador 3 demora 50 segundos
que o operador 4 demora 45 segundos e que o operador 5 demora 30 segundos. Somando todo esse tempo aí, então juntos eles demoram 190 segundos, certo? Então vamos lá. A minha mão de obra necessária é igual a 190 segundos, certo? 190 segundos, que é o tempo que todos eles demoram juntos, né? Divididos pelo talk time, que é igual a 42 segundos. Então, se eu dividir esse 190 pelo 42, eu vou ter um resultado aí de 4,52 operadores, certo? Significa que para essa linha de produção eu preciso ter 4,52 operadores, beleza? Para poder fazer rodar essa linha de produção, tá? O que significa isso então, né? Ele até a próxima questão já para a gente começar ali, ó, ele pede para avaliar o gráfico de talk time versus o tempo de ciclo, tá? Então como que eu vou começar a avaliar? Primeira coisa, vocês têm que entender que eu tenho 5 operadores, certo? Por que eu tenho 5 operadores? Ou melhor, vamos fazer assim. Eu preciso de 4,52 operadores. Não tem como eu cortar uma pessoa no meio, né? Então precisarei de 5 operadores para fabricar, então, para produzir todas as peças, beleza? Porém, metade do tempo de um deles, pelo menos, esse cara vai estar parado. Ele vai estar ocioso, certo? Então, o que eu posso analisar a partir dessa informação aí? Né? Que essa linha de produção, eu posso, possivelmente, né, eu posso realizar ela com 4 operadores só. Né? Ah, beleza, mas é 4,52, tá, mas então daqui a pouco, ó, se a gente for analisar que um deles leva 20 segundos e o outro leva 30, né? Se eu for lá e colocar esse cara fazendo o mesmo processo, ele vai demorar então 50 segundos, correto? Ou seja, eu consigo talvez aí reduzir. Vou sobrecarregar alguém? Vou sobrecarregar alguém, mas eu conseguiria reduzir um pouco. Como que eu faria isso? Faria isso através, por exemplo, de um Kaizen, né? Analisando se é possível ou não. Ou então ainda eu faria este outro operador, né, dos 5, o cara que está mais livre, está se deslocando aí para alguma outra célula, né, para realizar algum tipo de melhoria, algum tipo de outra atividade, ou então produzir duas atividades simultâneas aí, uma para cada tipo de linha de produção. É possível? Com certeza é possível, desde que esse operador ele seja capaz de fazer isso, ok? Tranquilo? Se a gente for analisar, então, como eu falei para vocês, obviamente, né, a atividade que demora mais tempo, que é a do operador 3, 55 segundos, é a atividade gargalo. A prova disso é que, teoricamente, se demora 42 segundos para estar realizando cada atividade, né? Ou seja, então, todos eles estão próximos, menos o operador 1, que está muito abaixo, 20 segundos, e o operador 3, 55 segundos. Ok? Então, ele se torna o processo gargalo. Através desse gráfico, a gente consegue analisar essa situação aí. Tá? O bom seria que todos eles estivessem exatamente nos 42 segundos. Aí é padrão. Sai de um, vai para o outro termina, vai para o outro, e nunca ninguém fica parado e nunca ninguém fica segurando a linha. Né? Não tem gargalo, nem tem ociosidade. Beleza? Ok? Então ali na atividade, no conteúdo que eu passei para vocês, ele está bem explicadinho, passo a passo, vocês vão entender ali como que funciona, né? Tem uma conclusão também bem detalhada de todo o conteúdo. Tranquilo, minha gente? Ok? Então, esse é o primeiro exemplo, tá? O segundo exemplo que eu vou estar passando para vocês é o número 1, tá? Número 1, a primeira atividade lá que vocês vão ter que resolver, então, e me entregar, ok? Vamos lá então. O que está dizendo ali? Ó? Para atender um novo cliente, a empresa Barão do Norte necessita atender a um pedido de 500 camisetas promocionais para publicidade de final de ano, em um prazo de um mês.
onde, né, se tem 220 horas trabalhadas. Ciente que o tempo padrão é de 1 hora e 15 minutos, ok? Então o tempo padrão é de ele já está dando o tempo padrão, 1 hora e 15 minutos, ok? Pergunta-se qual é o talk time, qual a mão de obra necessária e qual a eficiência e ineficiência da empresa que a empresa vai trabalhar para atender esse cliente. Beleza? Então ele trouxe algumas informações ali. Primeira, demanda. 5 mil camisetas, beleza? Então vou calcular o talk time, que é a primeira pergunta aqui, ó. Talk time sobre, né, é igual a HD, horas disponíveis, sobre demanda. Horas disponíveis no mês, 220 horas. Demanda 5 mil camisetas por mês, beleza? Lembrem sempre, ó, pessoal, que as unidades de medidas têm que estar iguais, ok? O meu talk time, então, aqui, ó, ele resultou em 0,044 horas, ok? Por que eu estou convertendo para minutos? Porque aqui embaixo, ó, ou melhor, lá no exercício, ele vai estar indicando que o tempo padrão ele está em minutos. Se ele está em minutos, eu preciso que tudo esteja em minutos, então já vou converter, certo? O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar o 0,044 horas, né? Vou multiplicar por 60 e eu vou ter então 2,64 minutos por camisa, ok? Em cada processo aí o meu talk time ele vai demorar mais ou menos 2,64 minutos. Tranquilo? Terminando aí, calculei o talk time, então eu vou pro próximo conteúdo, para a próxima pergunta, né? Que é a mão de obra necessária. A mão de obra necessária, então, eu sei que eu tenho um tempo padrão de 75 minutos e eu tenho minutos, tá? Minutos e um talk time de 2,64 minutos também. Dividindo isso aqui, eu encontrei uma mão de obra necessária aí de 28,40 operadores, beleza? Vocês sabem que não tem como eu dividir uma pessoa em partes, então para mim poder atingir a minha meta aqui, eu preciso ter 29 operadores. Ah, mas a necessidade é 28,40. Sim, a necessidade é 28,40. Mas não tem como eu ter, como eu falei, não tem como eu dividir pessoas, então 28,40. Ok? Terceira pergunta, então, é a eficiência, certo? A eficiência vai ser calculada através da mão de obra calculada, que é o 28,409 que eu calculei aqui, divididos pela mão de obra real. Qual que é a mão de obra real? 29 pessoas. Eu preciso de 29 operadores. Eu dividindo isso aqui, ó, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a minha eficiência. A minha eficiência é de 0,9796%, né? Ou seja, significa que tem ociosidade na minha linha de produção? Sim, tem ociosidade, né? Mas é algo normal. Quanto menor, melhor. Multiplicando por 100, então, eu cheguei num valor de 97,96% de eficiência, ok? Como que eu encontro a minha ineficiência, que é a minha última pergunta ali da atividade? A minha ineficiência é encontrada através do 100%, né? Se o processo fosse 100% eficiente, menos a eficiência. Então, 100 menos os 97,6, eu tenho aí uma ineficiência de 2,03%. Ok? Moçada, espero que tenha ficado claro aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo aí. Resolvam as atividades que estão aí no material postado no Classroom, tá? Assim que vocês tenham terminado as atividades, vocês devem tirar uma foto, né? Novamente, e tá disponibilizando lá via Classroom para estar entregando a atividade, ok? Aquele abraço e até mais.